Oi, oi, pessoal! Antes de começar o episódio de hoje, um recadinho bem rápido. Ainda dá tempo de entrar para o CC Club, que é a nossa comunidade online, com 70% de desconto. Mas é só por mais uma semaninha. A ideia era fazer essa promoção em fevereiro, para comemorar várias novidades do CC Club. Mas se você tem escutado os últimos episódios, sabe que a nossa vida virou de cabeça para baixo. Agora que as coisas estão voltando ao normal, a gente está retomando ao trabalho e decidimos deixar o desconto aberto até o fim do mês. Então, se você curte esse podcast, vai adorar o CC Club. A gente criou esse espaço especialmente para quem acompanha a gente por aqui. Se você estava pensando em entrar, agora é a hora de aproveitar e garantir a sua assinatura com um super desconto que é de 70%. No final do episódio, a gente explica melhor como funciona e, claro, você sempre pode falar comigo ou com Foster se você tiver qualquer dúvida. Bora pro episódio? Então vamos lá! Oi, pessoal! Mais um episódio aqui da 6ª temporada do Careca Connection. Estejam à vontade, sejam muito bem-vindos. Olá, Alexia. Olá, tudo Foster. bem? Tudo, e com você? Tudo ótimo. Eu posso começar com uma pergunta, por favor? Sim. Quando você falou esteja à vontade, na verdade não entendi muito bem essa frase. Esteja à vontade é no sentido de espero que você esteja escutando a gente num momento confortável, sentado no sofá, ou então dirigindo, ou qualquer coisa assim. Esteja à vontade. Entre na minha casa e esteja à vontade. Tá bom, eu entendi, eu acho. Normalmente eu escuto a frase fique à vontade, que eu sempre pensava em inglês seria mais ou menos tipo feel free. Eu sempre pensei que em inglês era algo tipo feel free. Isso, exatamente. Bom, enfim, esteja à vontade e hoje a gente vai falar sobre o que, Alexia? Hoje nós vamos falar sobre dizer oi, saying hello, greetings. Dizer oi. Greetings em português. Nossa, quando você falou tudo isso numa frase só, dizer oi é quase uma palavra só. Sim, mas antes eu quero começar falando sobre uma coisa muito importante, que é o sexta temporada, né? Porque é escrito S-E-X-T-A. E muita gente lê o sexta temporada, que é com X, como sexta. Ou então a palavra próxima fala próxima. Eu sou culpável às vezes. Sim, eu sou culpado às vezes. Culpado. Então, o X, nossa. é em muito português difícil. É muito difícil. Então, vamos lá. Primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, oitava, nona e 10ª. Nona. Isso. Isso parece bem italiano para mim. Sim. E não deve ser tão difícil assim, porque estamos acostumados a falar sexta-feira. Então, não é sexta-feira, é sexta, ou então sexta-feira, sem o meu sotaque carioca. Com seu sotaque carioca, sexta-feira você está puxando muito o X, mas também pode ser sexta-feira. Sexta-feira, isso. Exatamente. Sexta temporada, é muito difícil. Sexta temporada. Bom, tá. Vamos ao assunto do dia. Isso. Eu posso começar com mais uma pergunta, por favor? Sim. Bom, uma pergunta e um comentário. Comentário primeiro. É muito difícil para mim dizer oi, se cumprimentar. Se apresentar. Se apresentar em português, no português do Brasil, porque tem
uma variedade de formas diferentes para falar oi, para falar hello. Mas já não é tão diferente quanto o inglês, por exemplo. Eu acho que todas as línguas do mundo é um assunto complicado, Sim. digamos. Mas a minha pergunta é a seguinte. Oi e olá. Tem diferença? Tem diferença. Oi é uma coisa informal, certo? Então, oi, Foster, nossa, quanto tempo? Ou seja, você já meio que conhece a pessoa. Já foi apresentada essa pessoa uma vez. Olá, como vai? É o que você espera de ambientes mais formais. Quando você vai ao escritório, quando você manda um e-mail, quando você não tem uma intimidade para falar com aquela pessoa. Então, um exemplo super simples. Outro dia, eu recebi um e-mail de um menino que tinha trabalhado comigo na minha antiga empresa. Então, ele já me conhece. Ele ficou lá comigo trabalhando 6 meses. Ao invés de ele falar, olá, Alexia, ele falou, oi, Alexia, lembra de mim? Porque ele já te conhece. Exatamente. Entendi. Então, a diferença tem a ver com formalidade. Claro que isso depende do ambiente que você está. Você não vai chegar num grupo de amigos e aí tem 2 pessoas que você não conhece e falar olá. Não, você fala oi, prazer. Eu sou a Alexia. Eu acho que geralmente oi é muito mais comum no dia a dia. Muito mais. Muito mais. E uma forma que eu gosto muito de fazer é eu corto o oi e eu corto o olá e eu simplesmente falo, tudo bem? É muito mais fácil e muito mais simples porque você está sendo extremamente bem educado naquele momento e você está tratando aquela pessoa informal e formal ao mesmo tempo. Então, tudo bem? Sim, eu sou a Alexia. Prazer. Exatamente. Tudo bem é uma frase tão útil, uma frase tão usada no dia a dia. É difícil às vezes, porque tudo bem não é só oi, não é só como você está. Tudo bem é muita coisa. Muita. E qual seria a resposta correta para tudo bem? Correta não, mas uma resposta normal. Bom, tem várias formas de responder, mas a resposta normal é tudo e com você. Se você está num grupo de amigos e você chega e fala, tudo bem? A pessoa normalmente vai falar, nossa, e aí? Tudo, e com você? Como é que estão as coisas? É sempre um momento de você fazer várias perguntas ao mesmo tempo que a resposta é única. Pois é. Tudo e com você. Pois é. Eu acho que quando eu estava estudando português pela primeira vez, o meu primeiro professor de português, que na verdade não falava português muito bem, ele me ensinou que alguém te pergunta tudo bem e você responde tudo bom. Isso não está correto, né? Quer dizer, pode ser, mas não é uma regra. Foster, pode até estar correto na gramática. Eu, sinceramente, nunca aprendi assim. Eu acho que ninguém na escola virou e falou tudo bem, tudo bom. Eu acho que sempre foi tudo bem, bem. Tudo e com você. Então, não sei. Eu acho que não está correto, pelo menos não uma regra gramatical. Não, e você pode responder tudo bem e com você em ambientes formais ou informais que está corretíssimo para todo mundo. Então, não se preocupe com isso. Mas também pode misturar bem e bom, né? Por exemplo, se alguém te perguntar tudo bem, você pode falar tudo bom, mas também pode responder tudo bem, ou só tudo. Pode, mas assim, por exemplo, eu responderia foi tudo bom ou... na verdade, eu nunca uso bom. Eu tô tentando imaginar alguma situação que eu usaria tudo bom. É mesmo?
eu nunca uso tudo bom. Eu uso muito. Sim, mas... Por exemplo, se alguém chegar e fala, e aí, como é que foi o show? Foi bom? Foi muito bom. Ou então, foi ótimo. Ou então, não foi muito bom. Então, é só nessas situações em relação a experiências, talvez. O exemplo que eu tenho na minha cabeça é... o seu português é muito bom. Porque se você está traduzindo diretamente, normalmente seria algo... você fala português muito bem. Que também está correto, mas eu acho que não é tão comum como o seu português é muito bom. É indiferente. É a mesma coisa no final das contas. Pois é. Bom, o que eu acho que a gente tem que relembrar, e eu acho que a gente vai relembrar em todos os momentos, é que nós devemos manter tudo da forma mais simples possível. Porque assim como em inglês, que tem what's up, how's it going, tarará, tarará, você pode aprender a responder de formas diferentes cada tipo de pergunta. Mas com o brasileiro, não vai passar do tipo, e aí, tudo bem? Tudo, e com você? Pô, como é que estão as coisas? Tá tudo bem, e com você? Sempre vai ser uma coisa nesse sentido. Tá. E aí uma outra forma que eu gosto de falar também, como é que estão as coisas? Nada demais. Tipo, não posso reclamar de nada. Nada demais. Nada demais. Isso, normalmente, quando alguém chegava no trabalho e perguntava, e aí, Alexia, como é que estão as coisas? Nada demais. Nada demais. Eu falo isso muito. Eu acho que em inglês eu falaria... Eu acho que em inglês eu falaria nothing much or not too much. Not too bad. Not too bad. Nada demais. Nada demais é outra forma de falar tudo bem. Sim. Né? E aí, tudo bem? Nada demais. E aí tem as variantes, né? No sentido de, por exemplo... Posso te fazer uma pergunta rapidinho? Como você está hoje? Eu estou bem. E você? É sempre isso. Pois é. Bom, você está falando muito a expressão e aí? E normalmente, e aí? Tudo bem? Mas também agora você falou, e aí temos variedades. Então. E aí então. Nesse sentido agora. Então, e aí? Então, é basicamente a mesma coisa. Sim. Então, tudo bem? Sim. Então, como estamos? E aí, como estamos? Sim. Ótimo. O então, só uma pequena curiosidade, é muito mais usado de uma forma informal aqui em Portugal do que no Brasil. Então, se você chegar para alguém num grupo de amigos e falar, e aí? Tranquilo? E aí, cara? Como é que estão as coisas? É perfeito. Você conhece todo mundo, você está se chegando perto de uma pessoa. E um exemplo que eu gosto sempre de dar foi quando eu, você, seu amigo Zach, minha amiga Bruna, fomos para um churrasco de um meu amigo de infância. E quase ninguém conhecia você e o Zach, né, no churrasco. E todo mundo chegou para falar com vocês, porque é isso, tipo, se você é namorado da Alexia, então se você é amigo do meu melhor amigo, você é meu amigo. É tipo isso. Então, o Brasil, o carioca, tem muito disso. Então, ninguém vai chegar para você no churrasco e falar, tudo bem? Olá. Vai falar, Olá. e aí, cara? Tudo bem? Olá, como você está? Não é? E aí, cara? Ou então, Beleza? Tipo, e aí, desculpa, qual é o seu nome? É meio que isso. E essas frases, e aí, qual é o seu nome? Ou como andam as coisas? Essas frases são muito, muito importantes para realmente ter a capacidade de falar essas frases sem pensar. Porque você vai repetir essas frases sempre. E uma frase que sempre, sempre acontece quando você não conhece um grupo de pessoas é, ou eles usam e aí, ou tudo bem, e vem junto assim, não peguei o seu nome.
Desculpa. I didn't catch your name. Não peguei seu nome. Ou então, qual é o seu nome? Boa. Ou qual é o seu nome mesmo? Porque quando você introduz o mesmo, você fica muito mais bem educado do tipo, ok, alguém já te apresentou a mim e eu sem querer esqueci seu nome. Então, qual é o seu nome mesmo? Foster. Foster. E aí, cara, tranquilo? Meu nome é João. É isso. Neste exemplo, acho que o mesmo está funcionando como de novo. Tipo, desculpa, qual é o seu nome de novo? Muito, muito bom saber essas coisas. Sim. Bom, mais alguma coisa sobre dizendo oi? Eu acho que assim, muito bom te ver. Foi muito bom te ver de novo. Prazer em te conhecer. Isso tudo também é formal e informal. Se você estiver numa reunião de trabalho e aí tem pessoas de fora do escritório que trabalham em São Paulo, mas fazem parte da mesma empresa, você pode falar, foi muito bom te ver, foi muito bom ter falado com você. Que bom que você estava aqui com a gente. Então, isso tudo também funciona. Então, é isso. É isso. Manter da forma mais simples possível. Achar catchphrases que combinem mais com você e com a sua personalidade, do tipo, e aí, ou então, tudo bem, ou então, oi, e essas coisas, e repetir. É isso. O que eu faço, o que eu recomendo pessoalmente, a gente tem os áudios de repetição e eu pego algumas frases que eu penso, nossa, é uma frase que eu vou usar muito. E também tenho outras frases que eu sei que muitas pessoas vão usar, mas pessoalmente eu não uso. Sim. Mas é bom saber também. Sim. E lembrando que a forma que eu falo não necessariamente é a mesma forma que meu pai fala, por ser de diferente idade ou de diferentes ambientes. E também não é a mesma forma que o Felipe fala, por ser de uma diferente região do país, com diferentes formas de falar. Então, a gente tenta trazer um pouco de tudo aqui. Exatamente. Eu acho importante, quando você está aprendendo qualquer língua nova, é importante identificar com pessoas que já falam essa língua. Então, talvez alguém vai se identificar mais com seu pai, ou o sotaque do Felipe. Isso é muito importante. E para terminar, a minha prima Silvia, que é de Minas Gerais, Poços de Caldas, sempre que ela vem falar comigo, ela... Oi, Alexia, tá boazinha? Tá boazinha. Sempre. E com meu pai, quando ela pergunta pro meu pai, ou pra você, tá bonzinho, Marco? Tá bonzinho, Foster? Tá tudo bem? É literalmente isso. Ela é muito fofa. Vocês também são muito fofos. Então, Alexia, muito obrigado e até o próximo episódio. Até o próximo. Tchau! Thanks for listening to another episode of Carioca Connection. For those of you who are serious about improving your Brazilian Portuguese in 2025, which, if you're still listening, we imagine you are, we wanted to give you an update and a little bit more information about what we're doing with our online membership, the Carioca Connection Club. So we started the CC Club in 2021, and we have learned a lot. And we think we've created something really special that goes beyond just another language course. So here are just a few of the many benefits included with our membership. Weekly conversation classes with Alexia and me, giving you a chance to practice in a fun, relaxed, supportive environment. You'll get access to comprehensive worksheets for each podcast episode, essentially turning each episode into a detailed study guide, a free introductory coaching call, exclusive access to our special projects, like our Fundamentals of Brazilian Portuguese course, and our more advanced Adventures with Alexia series, early access to podcast episodes months before they are published, members only Ask Me Anything episodes, and much, much more. Because we believe that language learning should be accessible, we offer a full scholarship option to ensure money never stands in the way of your Brazilian Portuguese learning goals.
So this month, we are offering our annual membership for only $99. So for less than $10 a month, you can continue improving your Portuguese, connect with a community of like-minded, super cool Brazilian Portuguese learners, and support an independent podcast. Carioca Nation is quite literally a labor of love, so our members are what keep this project alive. So if you're looking to take your Brazilian Portuguese to the next level in 2025, this might be exactly what you're looking for. Muito obrigado e até a próxima.